Olá, começa agora o UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver. Servidores da UFSCar fabricam máscaras de proteção facial que são entregues para hospitais de São Carlos e região. A estimativa seria uma produção de 360 peças por hora. Como está o ensino de crianças em casa por causa da quarentena? Os pais podem participar de uma pesquisa sobre o assunto. E participem da pesquisa, preencham um questionário. Antes da suspensão das aulas, a reedição do hasteamento da bandeira com os primeiros estudantes marca as comemorações pelos 50 anos da UFSCar. Parece que foi ontem, mas lá se vai meio século, né? O UFSCar Notícia está no ar. Servidores da UFSCar usam a impressão 3D para fabricar protetores faciais para profissionais da saúde. Várias doações já foram feitas para hospitais de São Carlos e região. E eu conversei com o engenheiro mecatrônico da UFSCar, Marcos Zendo. Bom, a gente mostra agora mais um exemplo de atuação da UFSCar no combate ao coronavírus. A universidade já distribuiu quase 400 protetores faciais para unidades de saúde e sobre isso eu converso agora com o engenheiro mecatrônico da UFSCar, Marcos Zendo. Marcos, obrigada pela participação aqui na UTV UFSCar. E eu já começo perguntando como é que surgiu essa iniciativa. Bom, a iniciativa surgiu dos servidores mesmo, aqui da UFSCar, em tentar auxiliar, tentar ajudar as pessoas que mais necessitavam nesse momento. Aí meus amigos, eles me informaram que existiam várias impressões sendo realizadas e projetos sendo realizados para o auxílio dessa pandemia. O que eu fiz, na verdade, na época, foi tentar buscar essas impressões que estavam sendo realizadas. E eu verifiquei que eles estavam fazendo muitos suportes de proteção facial, que auxilia bastante também para os profissionais de saúde. Quando eu achei um projeto, eu verifiquei que o tempo de impressão dele era um pouco elevado. Demorava cada unidade para ser impressa e fabricada de 3 horas a 4 horas de impressão. Quando eu fiz, eu achei necessário a redução desse tempo. Por isso que eu peguei aqui o exemplo dele, né? Eu reduzi um pouco a altura dele, eu tirei alguns detalhes que reduziram bem o tempo de impressão. Agora, assim, a nossa impressão dura, em média, 1 hora de impressão contra o anterior, que eram 3 horas a 4 horas de impressão. E conseguimos otimizar, assim, a nossa escala produtiva. Você tem uma máscara aí, né, que mostra ela completa. Qual que é a importância, né, para os profissionais de saúde usarem essa proteção? Eu tenho até aqui, ó, vou até mostrar. Ela está com a película ainda, depois eu removo. A importância de utilizar essa proteção facial aqui é que, geralmente, todo profissional de saúde utiliza também uma máscara na sua face. Quando você utiliza o protetor, você aumenta a vida útil dessa máscara, porque você vai ter menos contaminação, auxiliando, então, na vida útil mesmo dela, durando mais, ainda mais agora que a gente está com essa escassez, né, de produtos. Agora, essa impressão 3D, o material está sendo todo doado pela UFSCar? Isso é um projeto de extensão? Como é que vocês estão conseguindo viabilizar esse projeto? Olha, o material foi uma corrente, vamos falar, uma corrente do bem. Realmente, nós fizemos um projeto de extensão, existe um projeto de extensão na Federal, está nos auxiliando em muitos aspectos, mas essa corrente da sociedade, das pessoas envolvidas, que auxiliaram muito para que esse projeto fosse para frente e que conseguisse a quantidade que nós estamos até hoje, né? Muitas pessoas compraram do seu bolso, imprimiram e trouxeram para a gente fazer a doação. É até difícil citar nomes, que foram muitas pessoas mesmo. Nós tínhamos aqui na Federal alguns filamentos e conseguimos, obviamente, doar para essas pessoas fazerem impressão nas suas casas, mas muitas delas também compraram e fizeram a própria impressão. Hoje, nós recebemos também uma doação de uma empresa também de polímeros e conseguimos fazer alguns rolos de filamento aqui na Federal mesmo. Isso também foi uma coisa muito bacana.
Atualmente, até agora, você está me dizendo que vocês já entregaram 388 máscaras de proteção facial. Para quais unidades de saúde, para quem foi enviado todo esse material? Bom, realmente, nós fizemos 388. Primeiro, tentamos suprir as necessidades do hospital universitário aqui de São Carlos, né? Nós doamos para eles inicialmente. Depois, pessoas, na verdade, entraram em contato, pessoas que fizeram doação de algumas cidades, nós achamos que fosse importante a retribuição disso. Alguns grupos de empresários da região fizeram doações de algumas cidades. Por exemplo, Matão, nós doamos para o Hospital de Matão, para o Hospital de Descalvado, para o Hospital de Porto Ferreira, para a Prefeitura de São Carlos. Foram, basicamente, essas doações. E também esqueci, mas existe também o Hospital de Pitangueiras, que também nós doamos para eles, também que entraram em contato devido à necessidade. E o mais interessante é você receber as fotos dos profissionais utilizando isso. Isso, para mim, é o mais legal. Sentimento de satisfação, de, tipo, estou fazendo a minha parte, a ciência contribuindo também, né? Isso sim. E foi muito legal que Pitangueiras me mandou uma mensagem privada falando que, se não fosse essa doação feita, nós doamos 50 máscaras para Pitangueiras. O que acontece lá? Eles estavam usando 6 máscaras, 6 proteções faciais, na verdade, em forma de revezamento. E eles agradeceram muito que agora cada profissional possui o seu próprio EPI nesse momento. Marcos, o que as pessoas devem estar perguntando agora que a gente está divulgando também, né, essa informação, alguns veículos de imprensa também já divulgaram. Como é que fica esse trabalho daqui para frente? Vai ser intensificado? Vocês estão ganhando agilidade para fazer mais máscaras em menos tempo? Como é que está o trabalho na UFSCar? Olha, como eu falei, devido à corrente do bem, devido a todos esses fatos, nós conseguimos um molde de injeção, que a gente agora vai fazer uma produção em escala industrial. Algumas empresas se disponibilizaram a fabricação desse molde. Esse molde hoje está sendo levado para uma empresa em Rio Claro, que irá fazer a usinagem dele, e depois nós iremos fazer a injeção, que aí a estimativa seria uma produção de 360 peças por hora. É basicamente quase a quantidade total que nós fizemos em 2 semanas. Mas é muito legal, porque, se eu falar em números, um molde desse custa quase R$40 mil. E a gente está conseguindo doação para fazer um molde desse. Isso é muito gratificante. Sim. Bom, Marcos, eu queria parabenizar você e toda a equipe envolvida nesse projeto, né, que tem feito a diferença para os profissionais da saúde, tem colocado a mão na massa, tem estado na universidade trabalhando nos laboratórios no combate ao Covid-19. Parabéns pelo trabalho, que esse trabalho ganhe cada vez mais força mesmo. Eu agradeço e espero contribuir muito mais. E também quero agradecer a todas as pessoas envolvidas, igual eu falei. Por sorte, eu tinha uma impressora em casa. E, por sorte, conhecia pessoas que me auxiliaram. Mas muitas pessoas da comunidade, da universidade, estão auxiliando. Isso é o mais gratificante, a união nesse momento. Antes da suspensão das aulas por causa do coronavírus, a UFSCar realizou várias atividades para comemorar os 50 anos da universidade. Uma delas foi a reedição do hasteamento da bandeira, que aconteceu também no primeiro dia de funcionamento da universidade. Olha só. Foi um momento para lembrar um ato importante que aconteceu no primeiro dia de aula na UFSCar, em março de 1970. A reitora Wanda Hoffmann, o vice-reitor Walter Libardi, servidores, estudantes e pessoas que fizeram parte da primeira turma do curso de Engenharia de Materiais participaram do hasteamento da bandeira e da execução do hino nacional na área sul do campus São Carlos. Parece que foi ontem, mas lá se vai meio século, né? Esse mesmo dia, estava um sol tão bonito quanto hoje. A diferença é que esse mastro emperrou e foi muito difícil conseguir fazer a bandeira chegar lá em cima, mas
conseguimos. Foi tudo muito bom. E estou aqui com muito prazer, representando 50 colegas que naquela época foram os primeiros da minha turma e mais 50 de um curso que hoje já não mais existe. O número de pessoas era mais reduzido, né? Eram praticamente os alunos e alguns professores, algumas autoridades locais, né? E reviver isso é muito importante, foi muito importante para mim. Passou esse filme na cabeça durante a execução do hino nacional brasileiro. José Augusto também conta uma curiosidade. Ele foi o estudante número 1 da UFSCar. Quando há referência ao número 1, é porque a ordem alfabética dos alunos nos registros acadêmicos iniciais, meu sobrenome começa com A, né? Eu acabei recebendo o número 1. Então isso para mim, além de tudo, é muito marcante. Oswaldo Baba foi quem hasteou a bandeira no primeiro dia de aula há 50 anos. Estava viajando e foi representado pela filha Fernanda Duarte. Foi muito emocionante porque a UFSCar, a partir desse momento que eles representaram, o hasteamento da bandeira e tudo, ela cresceu, ela se formou uma instituição enorme, onde eu também pude estudar aqui. Sou filha da casa, me considero filha da casa. E de pensar também em como meu pai pôde contribuir com tudo o que aconteceu aqui, com todo o desenvolvimento. Fiquei muito emocionada e feliz. Agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir as crianças estão em casa e sem aulas. Então participe de um estudo que vai avaliar como está o aprendizado em casa. As famílias estão se reorganizando, estão se reinventando, né, para dar conta dessa situação, que é uma situação que não é nada corriqueira. A pesquisa é resultado de uma cooperação internacional entre a UFSCar e a Universidade Roma Tre, na Itália. Não saia daí, a gente volta já já. O UFSCar Notícia está de volta. Os filhos estão em casa porque as aulas foram suspensas devido ao coronavírus, né? E muitos pais têm recebido atividades da escola que devem ser feitas também em casa. Mas será que o aprendizado é eficiente? Uma pesquisa realizada pela UFSCar em parceria com a Universidade Roma Tre, na Itália, busca por essa resposta. E os pais podem participar. Eu conversei com a pesquisadora, olha só. O estudo quer saber como está o aprendizado das crianças em casa nesse período de quarentena. A pesquisa faz parte de um convênio internacional, de cooperação internacional entre a UFSCar e a Universidade Roma Tre, na Itália. E sobre isso eu converso agora com a pesquisadora Aline Sommerhalder, que está em Roma e está coletando os dados tão importantes para esse estudo. Aline, muito obrigada pela participação na entrevista aqui na TV UFSCar e também por trazer dados desse assunto que está afligindo com certeza muitos pais que estão com as crianças fora da escola e tendo que estudar em casa. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Aline, o que vai ser investigado nessa pesquisa? Nós temos como objetivo mapear mudanças nas relações familiares, famílias que possuem crianças em idade escolar e que, por motivo da pandemia do coronavírus, não estão frequentando as escolas. Também nós temos como meta nessa pesquisa investigar as condutas educacionais envolvidas nesse processo, então, familiar, e as condutas sociais, porque altera-se o cotidiano também da própria família, né? Não só da criança. E nós sabemos que a questão da pandemia gera um isolamento, um processo de quarentena, que faz com que, de fato, o dia a dia da vida das famílias ele seja alterado. Então, nós queremos entender as implicações desse processo de quarentena ou de isolamento social em diferentes níveis, né, no cotidiano da vida do pai, da mãe, do homem, da mulher, da criança, do bebê que está junto, de todas essas pessoas envolvidas. E a pesquisa, então, depende de dados que vão ser coletados a partir de um formulário que todo mundo pode participar, um formulário online. Sim, nós temos um link
em que, então, acessando esse link, o sujeito, o colaborador, a colaboradora da pesquisa pode preencher um questionário, ele é um questionário um pouco alongado, isso é importante porque dá esse mapeamento um pouco mais alargado para nós pesquisadores, e é um questionário que ele tem várias faces, né, que nós falamos, quer dizer, desde o estudo sobre como vai acontecendo, então, a organização dessa rotina em casa, com a criança que precisa fazer as tarefas escolares, as atividades escolares em casa, com a família, e encaminhar elas à distância, né, para a escola, desde a rotina mesmo do homem e da mulher, do pai e da mãe, que se altera, né, por conta da quarentena. Então, é um questionário que nós convidamos a participação, porque nós temos, ele é um método survey, isso significa uma coleta em países, em cada país, né, na ordem de 500 sujeitos, no mínimo. Então, no Brasil, nós já atingimos, o Brasil é o único país da América Latina participando dessa pesquisa, e nós já atingimos mais de 300 sujeitos, mas queremos chegar no mínimo a 500, por isso nós colocamos um prazo aí de 3 semanas, que é um prazo da etapa de coleta dos dados. As crianças não estão frequentando a escola no Brasil e na Itália. Esse é um ponto comum, né? E as famílias estão se reorganizando, se reinventando, né? Para dar conta dessa situação, que é uma situação que não é nada corriqueira. Então, nós esperamos com a pesquisa, claro, né, analisar os dados a partir dos contextos diferentes, né? Então, você tem o mesmo questionário, mas sabemos que são realidades diferentes, e tentar encontrar interfaces, né, que a partir do próprio problema de pesquisa, né, que é a questão do isolamento, da quarentena pelo coronavírus, verificar, então, as possibilidades de diálogo entre um país e outro no que se refere a caminhos, né, a sugestões de como lidar com situações dessa ordem. A gente vai, então, agora repetir o link para que os pais, as famílias participem da pesquisa, deixem lá os dados, e é a ciência, né, contribuindo também para a educação, que nesse momento está tão diferente, né? Muitos pais, a gente nunca vivenciou essa situação. Você, Aline, que é do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da UFSCar, também acredito que essa pesquisa seja muito importante, porque é um momento vivido pela primeira vez por todos nós, né? Sim, veja que eu sou uma pesquisadora da área de educação escolar, né? Os pesquisadores, professora Ana e professor Fábio, que aqui também são do Departamento de Educação, também trabalham com a área de educação escolar, educação das crianças. Então, o Centro de Pesquisa da Criança e de Formação da Infância, em que esses 2 pesquisadores participam, que é o meu laboratório aí no Brasil, nós esperamos trazer contribuições em relação a uma situação muito diferenciada para todos nós, para todas as famílias que acabam recebendo essa demanda de atividade que não é uma atividade cotidiana. Lembrando que os dados vão ser coletados pelas próximas 3 semanas, então participem. E, Aline, muito obrigada também pela entrevista aqui na TV UFSCar. Eu agradeço muito a oportunidade, mais uma vez. Muito obrigada e participem da pesquisa, preencham o questionário, deixem alguns minutos à disposição aí para preencher o questionário, porque isso será de grande importância para a gente compreender um pouco essa nova realidade que nós estamos vivendo. Se você não conseguiu anotar o formulário, que é longo, então faz o seguinte, entra no Facebook da TV UFSCar, lá tem a reportagem, dá para você pausar e anotar direitinho. Aproveita também, mande a sua opinião sobre o programa, fale com a gente. Obrigada pela audiência e até o próximo UFSCar Notícia.